Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e esse é o podcast que a torcida do Santos é a maioria. Aqui é o 86 e que eu saiba, o único que pagou o Santos de Pelé foi o Palmeiras. Aqui é o Aguiar, que torce com o único time que tem o rei e o único time que parou uma guerra. Oi, aqui é Isabel Nascimento, do canal Imparcialmente Santista. Tô muito feliz aqui por estar com vocês para poder falar bastante de Santos. É isso aí, Dibradores. Temos a nossa primeira convidada no podcast, a grande Isabel Nascimento, que veio aqui contribuir com a nossa pauta de hoje para falar do rei do futebol. Querendo ou não, são 80 anos da majestade. E aí a gente separou esse tema e convidou a Isabel para falar do Santos, porque ela é uma especialista no Santos, né, Isabel? Conta um pouco pra gente aí da sua participação nas redes com o Santos. Bom, eu tenho o canal Imparcialmente Santista, já tem 3 anos e pouquinho, e aí a gente tava batendo a meta aí de 30 mil inscritos, e eu fico muito feliz com isso, né, poder falar bastante do Santos, mesmo conseguindo dar um olhar feminino, dar um olhar da mulher dentro do Santos, da mulher na torcida. Eu tenho um canal, eu escrevo também, eu tenho uma coluna no Diário do Peixe, e tem um podcast que já tá chegando no 40º episódio, eu e a Anitta Efraim, sobre o Santos também, então bastante coisa em todas as plataformas, mas principalmente se você procurar Imparcialmente Santista, você acha. Legal, Isabel. Seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast e muito grato pela ter aceitado o convite de participar com a gente. Isabel, mas antes de começar da gente falar um pouco do Santos, eu queria uma curiosidade, falar como que despertou essa paixão pelo Santos, como que você começou a ter esse interesse pelo time da Vila Belmiro, e depois disso, como que você pensou em trabalhar na mídia com o time do Santos? Bom, eu sempre fui santista, né? Então eu acho que eu sempre tive essa paixão, essa ligação até eu, meu pai aqui em casa. E aí eu comecei o canal muito com essa vontade de poder falar do Santos. Eu vi outros canais grandes, né? Com outras mulheres caminhando e tendo cada vez mais espaço dentro da mídia esportiva. Eu falei, acho que eu também quero fazer isso, né? Quero poder dar minha opinião, quero poder falar de Santos. E foi assim que tudo aconteceu. Eu criei o primeiro vídeo, tem bastante tempo. Inicialmente eu fazia vídeos cada 2 semanas e tal. E com o convite do Diário do Peixe de ser colunista lá, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias. Então, depois desse ano veio o podcast também. É muito pra poder ter um espaço meu, pra poder falar o que eu penso do Santos, pra poder falar minhas frustrações, as minhas emoções como torcedora, e mesmo ser mais um ponto de representatividade, né? Que eu acho que qualquer tipo de torcedor, o que ele espera em qualquer mídia é representatividade. Seja de saber o nome do jogador, que muitas vezes o torcedor santista sofre muito com isso, né? De ver um jogo que às vezes o narrador ou o comentarista se confunde no nome, ou até de te representar na maneira do sentimento. Eu acho que isso que eu acabei ganhando os meus seguidores por ser uma pessoa muito espontânea, né? Diferente de você fazer uma análise tática, técnica, eu faço uma análise bem passional do time do Santos. Quando você começou, você tinha a ideia de que ia tomar essa proporção, né? De chegar a 30 mil seguidores? E quais foram as coisas que você achou mais legal, assim, da torcida do Santos enquanto você estava falando, assim? Você acha que a torcida se sente representada enquanto você está falando sobre o time? Eu acho que sim, é uma linguagem muito simples, né? Uma linguagem que pra mim eu gosto muito de assistir ao jogo, antes eu só assistia o jogo e gravava. Aí agora eu tenho uma sequência de um roteiro, né? Tem uma sequência em que eu posso fazer esse tipo de coisa. Eu sempre penso, fala escalação, fala isso. Comecei a fazer mais pré-jogos, que antes eu não fazia. Então eu comecei a aumentar, assim, expandir. Comecei a tratar muito de Sereias da Vila, trouxe muita gente legal já no canal. O técnico das Sereias, Guilherme, já deu entrevista no canal, a coordenadora de base, a preparadora de goleiros, a gente tá tentando agora uma entrevista com ela, e nisso eu fui caminhando, é muito interessante, que assim, há 3 anos atrás, eu era uma pessoa que eu fiz um vídeo sobre os candidatos à presidência, e esse ano meu canal trouxe já 4 candidatos à presidência, né? Isso é muito legal ver essa evolução, que você tá no momento falando deles, pesquisando no Google, e 3 anos depois você consegue entrar em contato e eles aceitam, né? Falar no seu canal, porque sabe que eu tenho uma mídia diferenciada, né? Diferente deles falarem num grande portal. Você vai falar diretamente com santistas, e eu tenho uma mídia que já é um pouco mais de cabeça aberta, né? Que houve uma mulher falando de futebol. Então eu acho que pouco de tudo isso, assim, acho que é o torcedor sentir mesmo uma pessoa que fala com eles, não vai falar diferente, não vai ser maior do que eles, fala com eles. Legal, parabéns, Isabel, de novo. Mas o motivo desse podcast aqui é parabenizar, além da Isabel, o Pelé, então. Então a gente vai contar um pouco sobre a carreira do Pelé e aí, com certeza, contar um pouco sobre a trajetória dele vestindo o manto sagrado do Peixão. E hoje o 86 vai ficar morrendo de inveja porque não dá, né, 86? O Palmeiras, por mais que seja gigante também, não tem como, cara. É o rei do futebol.
Eu acho que nenhum time do mundo tem condição, né? E uma coisa que é bem específica do Pelé é que o Pelé não jogou em mais nenhum time aqui no Brasil, né? Jogou no Santos, depois foi jogar no Cosmos, né? De Nova York, foi um time comemorativo e tal. Então não tem aquela coisa, por exemplo, de alguns ídolos de alguns clubes que jogaram em mais de um. Tipo, o Sócrates jogou no Corinthians e jogou no Santos também, né? O Garrincha jogou no Botafogo, mas jogou em outro clube também. Então, assim, o Pelé, ele é o único do Santos por causa disso, por ser o maior jogador de todos os tempos, por ser quem ele é, com todas as contradições que o Pelé tem, ainda assim não tira o fato dele ser gigante, e ele só ter jogado no Santos, né? A gente brinca às vezes, quem que é maior, o Santos ou o Pelé? Acho que no programa acho que vocês vão até poder discutir isso aí, mas a figura do Pelé ela é muito representativa, né? Não tem como. Realmente o Palmeiras não tem Pelé, mas aí não fica só a cargo do Palmeiras. Nenhum time tem o Pelé, só o Santos que teve. É isso aí, Itumê. É bom você começar a admitir isso, e principalmente que o Santos salvou, que a gente vai voltar nesse assunto aí. Mas de novo, toda vez isso aqui, eu vou ter que agradecer todos os santistas por 2014, durante quanto tempo? Pô, de joelhos, você tem que fazer isso de joelhos. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira numa velha história, de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Chegamos aqui, antes de começar o programa que a gente vai gravar com a Isabel Nascimento, vamos falar alguns e-mails que chegaram referente ao último programa que a gente falou sobre as zebras do futebol, o programa Deu Zebra, e a gente deu algumas escorregadas, a gente não lembra. Deu zebra, né? Bem bolado, Guilherme, bem bolado. O Silvio Santos gostou dessa sua piada, hein? Carlos Alberto, se tá precisando de um burguista lá, você vai pra lá. Mas o Richard Nunes, aqui de São Paulo, ele falou que a gente cometeu um deslize, que na verdade o goleirão Kidiaba não era goleiro da equipe do Raja Casablanca, e sim do Mazembe. Então, ele falou assim que o Caissara no programa anterior falou que a dancinha do Kidiaba apagou o brilho do Ronaldinho Gaúcho lá no final do jogo, dos jogadores querendo o uniforme inteiro dele. Então, o Kidiaba que é do Mazembe, então o Ronaldinho continua com a estrela dele naquele jogo lá contra o Raja Casablanca, meteu aquele golaço, mas foi eliminado, e então a gente cometeu esse deslize aí, mas na zebra, enfim, tanto o Raja ganhou quanto o Mazembe ganhou, então os dois foram zebras, só foi esse deslize aí. Qual que foi o seu e-mail, Aguiar, que você escolheu aí pra passar pra gente? Então, Caissara 86, tem uma ouvinte brava aqui comigo, no e-mail. Com certeza você apontou, Aguiar, porque não tem como não ficar bravo com você. Eu nem sei qual é a reclamação, mas a ouvinte tá certa. Tá certo, então vamos lá. Ela, Mariana Lopes, imagina de que cidade de Pernambuco? Salgueiro. Ela falou, você fala do Salgueiro, adivinha que o Salgueiro vai ser campeão, fala que gosta do Salgueiro e esquece de falar da maior zebra que teve esse ano, que foi o Salgueiro campeão pernambucano. E ela tem razão, né, gente? Mas nessa aí, lógico, ela tem razão de, né, dar o chão de orelha em você, Aguiar, mas é que assim, pra Mariana, o Aguiar, ele é tão torcedor do Salgueiro, ele, apesar de ser santista, ele tem essa paixão pelo Salgueiro, que ele nem acha que seja zebra o Salgueiro ser campeão, porque ele já tinha visto isso, né, o Aguiar? Eu já tinha adivinhado, opa! Isso era uma consequência, não uma zebra. É verdade, eu gostei. Assim. Tá vendo, Mariana? Ó, meus primos me salvaram. Bom, mas eu vou falar pra Mariana que ela pode ficar brava com o Aguiar, porque alguma coisa ele vai aprontar nos próximos programas. E a edição queria que quando terminasse esse e-mail colocasse uma música famosa da Mariana, Mariana Parte Minha. Eu nem sei que música que é essa. Pagodão, pô. Pagodão, pô. 86 não curte o pagode, não? Mariana chegou, Mariana calou, Mariana bate minha, Mariana é minha flor. Mariana chegou, Mariana calou, Mariana bate minha, Mariana é minha flor. Se eu beijar a sua boca, sei que vou deixar saudades. Bom, vibradores, voltamos
para falar do rei do futebol, Nossa Majestade Pelé completando 80 anos, e desses 80 anos, muitos deles dedicados ao futebol como um todo, mas ao Santos Futebol Clube principalmente, e a seleção brasileira também aí levou o nome do Pelé, todo mundo, ou o Pelé levou o nome da seleção brasileira ao mundo, Aguiar? Eu acho que o Pelé levou, porque a seleção brasileira antes do Pelé era uma seleção simples aqui da América do Sul, vamos ser realistas. E depois que o Pelé, com 16 anos, em 58, estreou pela seleção e ainda fez aquele jogo sensacional contra a Suécia na final, acho que a seleção brasileira entrou no mapa, até porque nós vimos uma decepção muito grande da Copa de 50, e esperava muito da seleção brasileira e perdeu aquela final do jeito que perdeu o Uruguai, e aí, tipo, caímos no esquecimento, né? Mas aí veio esse garoto aí de 16 anos na época, e, nossa, foi aquela final fantástica contra a Suécia de 5-2. Talvez você não lembre. 2 gols foram de Pelé. Naquela época, um menino com apenas 17 anos. Visto nos dias de hoje, quando cada lance é mostrado em 4, 5, inúmeros ângulos diferentes, o lençol no jogador sueco parece vindo de uma outra era. E veio mesmo. E deixa um gostinho de quero mais. Sueca, vai carregando agora com o Zagallo pela ponta esquerda, tem a brecha, rolou para Zagallo, Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar a time, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área! Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Um gol absolutamente normal para um jogador normal. Em se tratando do Pelé, essas coisas difíceis parecem fáceis, né? Depois da Copa de 58, que ele passou a ser chamado de rei. Só pra gente botar aqui algumas informações, o Pelé ele veio pro Santos muito novo, né? Ele veio com acho que 15 anos pro Santos. Ele jogava no futebol de interior, e a gente tem que lembrar também que é um momento muito diferente do futebol, porque hoje os atletas com 11, 12 anos, eles já estão participando de clubes, né? Já tem uma certa expectativa sobre os jogadores, a virarem talentos e tal, mas era um momento que o futebol era praticamente amador, a gente não tinha tantos investimentos, né? Os jogadores não ganhavam tanto e tal. Então, para um jogador dedicar a vida dele a jogar futebol, era diferente do que é hoje. Mas o Pelé, ele tinha um talento tão acima, assim, que o Santos conseguiu buscar ele no interior de Minas. Em 7 anos, e o Rei já conseguia dar suas primeiras aparições e com muito talento. Muita sorte do Santos ter caído o Rei do Futebol, ou o Rei do Futebol deu muita sorte de cair no Santos? Deu muita sorte o Santos, com certeza, né? O Pelé, ele acaba colocando não só o Santos como uma marca. O Santos virou uma marca internacional por conta dele, né? Hoje, se você vai em qualquer lugar do mundo, a camisa do Santos, ela é reconhecida muito mais do que outras camisas do Brasil, que tem times nesse momento melhores, times com mais elenco, com mais capacidade financeira, mas em termos de conhecimento de uma marca internacional, o Santos é muito maior que muito clube por conta do Pelé. Então, assim, acredito que a sorte totalmente do Santos de ter tido Pelé, de ter tido Pepe, de ter tido Coutinho e tantos outros bons jogadores ao mesmo tempo, né? Eu acredito que o Santos, tanto essa semana, foi ano passado até, que ele colocou o menino Ângelo pra jogar, e o Ângelo, ele acabou sendo um dos mais jovens, né? Ele entrou até mais jovem do que Pelé na sua estreia como profissional, estava perdendo aí pro Coutinho, que entrou ainda mais jovem, com 15 anos também. Então o Santos, ele tem essa tradição de meninos, essa tradição de sempre estar colocando meninos jovens pra jogar no profissional, que isso a gente sabe, né? Que ela vem muito como uma tradição, o DNA santista, e também vem muito pesando na parte financeira do clube, né? Que é óbvio que, assim, o time do Santos acaba utilizando os meninos exatamente por conta de não conseguir, muitas vezes, contratar, de ter que revelar mesmo, né? Uma obrigação de revelar. Isso casa muito legal com a história do Santos, nessa coisa do menino, e aí até entrando nessa questão do que você comentou, de o Santos, por ter uma receita menor, o Santos tem que acabar apostando muito nesses meninos, mas é legal a cultura que o Santos tem, que ele fortalece isso, então os jogadores se sentem muito à vontade. Começou talvez até antes, mas com o Pelé isso ficou muito explícito, né, que ele era muito jovem, depois teve os meninos da Vila do Pita, do Juari,
Raí, aí teve a geração Robinho e Diego, mais recente Neymar e Ganso, então você vê que isso é muito da estrutura do Santos, né? O Santos é a essência do Santos, esse futebol, esses jogadores que começam, que aparecem pro futebol com a camisa do Santos. Tinha o tripé, Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita. O ataque estava o Nilton Batata encostado, o João Paulo encostado e o Juari. Atrás, aproveitei o Gilberto e o Nelsinho nas laterais, que eram os mais veteranos. Fui em Minas, peguei o Vitor no gol, formei o time, meninos da Vila. No Sul, se fala guri. Em São Paulo, garoto. Eu sou mineiro. Eu falo meninos. Ô Isabel, você falou que vem de família, né, por conta do seu pai ser santista também. Como que era na sua casa o fato da historiografia do Pelé? Como que o seu pai falava que o Pelé jogava? Se seu pai viu o Pelé jogar, e como que era esse histórico assim, quando falavam do Pelé na sua casa? Olha, aqui em casa, assim, meu pai é extremamente santista, mas ele pegou pouco do Pelé, né? Por mais que ele tenha mais de 60 anos, ele disse que ele pegou o título de 73, mas assim, logo depois o Pelé acabou já acabando a carreira. É claro que ele viu alguns jogos, mas a gente tem uma transmissão diferente, né? Não é como a gente tem hoje, com a facilidade que a gente tem, com as cores e tudo que a gente tem hoje, mas eu sempre ouvi muito, muito, assim, da paixão, da entrega, de parar a guerra, todos esses grandes clichês que se tornaram clichês, mas que na verdade são históricos, né? Não são lendas. É tudo que aconteceu, né? Com o gol que o Pelé não fez, com tudo isso que vocês falaram também da Copa, né? Na Suécia e tudo. Então, eu acho que vem uma relação, e até assim, o Santos, ele, felizmente, né? Ele não foi fixado como apenas o time do Pelé, e começou uma era de mostrar um time que revela muitos jogadores, né? Então, eu acho que assim, o Santos, infelizmente, tem horas que ele fica muito na história, muito atrás, né? Atrás do que aconteceu, na sombra do passado, mas é que também tem a questão de você pensar que se não fosse o passado, o Santos não estaria onde está hoje, né? Quando o Santos revela Robinho e Diego, ele estava prestes a cair. Ele estava quase caindo em várias temporadas, e daí revela os moleques. Depois agora, não tão agora, né? Já tem quase 10 anos, você teve o Neymar, você teve até Paulo Henrique Ganso, e é interessante que você consiga grandes campeonatos com meninos, né? Santos esse ano é basicamente isso, né? Você olha para o banco do Santos, em geral tem 1 ou 2 jogadores, senão o banco é inteiro da base. Ô Isabel, você teve a honra ou a chance de ter contato com o Pelé, alguma conversa, alguma coisa nesse sentido? Com o Pelé não, eu tive a grande honra de entrevistar o Pepe, foi muito, muito legal, mas com o Pelé infelizmente não. Ah, tá. Eu, há muitos anos aí, logo que inaugurou o Memorial da Conquista, mas nessa época, sabe? Aí tinha a visitação do Memorial junto com a Vila Belmiro. Acredito que você já tenha feito esse passeio lá. Não sei se você teve a oportunidade, é muito legal. Não sei se o Caissara também teve chance de fazer. Fui fazer um trabalho em Santos, acabou o trabalho e fui pra Vila Belmiro, claro, né? Não ia perder a chance, né? Eu tô lá visitando já uma movimentação na porta da Vila Belmiro, na hora que eu tava saindo, Pelé chegando. Eu fiquei tão nervoso, eu cumprimentei ele, deu a mão, muito simpático, mas eu fiquei tão nervoso de estar perto do Pelé, que eu não lembrei de tirar uma foto com ele. Você acredita nisso? De tão nervoso que eu fiquei. Essa história aí tá parecendo muito mentira, viu, Guerra? Não, mas é verdade. Eu trabalhava na época do sindicato, eu fui lá resolver um negócio, um posto de gasolina ali perto ali da Santa Casa ali, né? De Santos, que é atrás da Vila Belmiro. Aí depois que acabou o serviço, é claro, aproveitei e fui fazer a minha visita lá na Vila Belmiro, não ia perder a chance. Bom, quando a Isabel for entrevistar o Pelé, porque com a ascendência que ela tá tendo, logo mais ela vai ter essa oportunidade, você faz essa pergunta pro Pelé, tá, Isabel? Sim, com certeza. Tomara. Pode deixar, vou ver se ele lembra. Às vezes o Pelé tirou uma foto sua. Vê se ele lembra do cara meio com vergonha, gordinho, chorando na Vila Belmiro de emoção. Não, eu tava. Naquele não tem como ninguém encontrar com ele e você ficar, oi, tudo bem, sabe? Eu lembro, às vezes, encontrar com jogadores que na época, imagina, eu encontrei com o Lucas Lima, imaginação. Na época do Santos, obviamente, né? Eu não ia estar nem aí pra ele. Mas assim, e eu fiquei nervosa, fiquei super, super, super vermelha de encontrar com ele. Encontrei com o Marinho também uma vez, assim, é claro, o Marinho, e foi ano passado, né, ele nem tava tão como ídolo, assim, como ele tá esse ano, mas a gente fica, né, é legal, porque como, infelizmente, o futebol masculino hoje, muito diferente do feminino, parece que ele vive em outro mundo, né, é muito inacessível, então parece realmente você encontrar, é uma coisa muito legal pro torcedor, porque acabou tendo uma distância tão grande de você conseguir falar, empresário, assessor, eles ganham muito, é uma coisa tão fora da nossa realidade, quando você encontra, você fala, caramba, né, é real, é gostoso mesmo. É muito bacana, assim, nossa. E só pra falar pra esses meus 2 primos queridos aí, eu tenho foto do dia, não tirei com o Pelé, mas foi aquela foto que eu tenho com o Baleinha, que vocês ficam falando que eu sou a terceira baleia.
Tá lembrado agora? Mas, nossa, eu ia também, ó, tem uma coisa, mas aí eu já era bem mais novo, tá? Eu fui com meu pai no estádio da Portuguesa, foi um preliminar de jogo lá, e tinha aquela seleção de sêniors, que o Luciano do Vale, que comandava, era dono, né, da seleção, e eu tive a chance, acho que foi, o Pelé entrou, jogou uns 10 minutos naquela partida, então eu posso falar que vi o Pelé jogar ao vivo, pelo menos 10 minutos. Não, mas o Pelé já tinha o quê? Uns 40 e tantos aí? Ou mais até? Já tava chegando aos 50, eu acho, sei lá. Mas, pelo menos uns 45, 46 anos já tinha. Camisa branca da Vila no ataque. Enfiou para Pelé, derrubado, pênalti! Penalidade máxima! René, quando Pelé tentava invadir a área, por trás e roubou o rei da bola. Marca o árbitro, pênalti contra o Vasco. E agora vamos ver quem vai cobrar o pênalti, Leonardo. Parece que Pelé não quer cobrar a penalidade máxima. Carlos Alberto vai lá para o campo de defesa. É Pelé o que parece quem vai cobrar o pênalti. Carlos Alberto consulta todos os jogadores do Santos. Pois é, deixaram o Pelé envolvido entre todos os jogadores vascaínos e na fogueira, para que ele possa então, de penalidade, decretar a esse tão esperado, almejado, e agora poderá acontecer. 10º gol. Apita o árbitro, correu, Pelé, chutou! Gol! Mas deixa eu perguntar pra vocês, né? Vocês são santistas, a Isabel responde primeiro e depois o Caissara e o Aguiar podem falar. Vocês não acham que o Santos, ele explora pouco a imagem do Pelé? Porque assim, por ser o maior jogador, e o Santos usa a imagem do Pelé, né? Como ídolo, como marketing e tal, mas vocês não acham que pro Pelé ser um nome conhecido mundialmente, ser a figura que ele é, você acha que o Santos não poderia explorar mais isso? Porque assim, eu lembro que quando teve aquela final, foi em 2011 que o Santos foi pra final contra o Barcelona? Sim, 2011. Que teve, eu não sei se vocês lembram de uma história que estavam pensando em colocar o Pelé no banco de reservas para ele, se possível, jogasse um pouco do jogo, vocês... Isso aí foi meio fake news, né? Tipo aquela história que joga na internet. Mas acho que não teve nenhum início de conversa disso, né? Mais coisa de torcedor. Sim, mas então, qual a opinião de vocês referente à exploração no sentido de investimento, assim, que o Santos pode fazer com o Pelé ou não faz aí? Como que você vê isso, Isabel, dentro do Santos? Então, a questão que a gente tem que entender sobre o Pelé é que a marca Pelé não é dele, né? Então, o Santos, eu acho que ele faz o possível pra isso, ele até tem, né, ele colocou, tem o Mengalvio, tem o Coutinho, tem todos esses dessa época, né, estão nessa categoria de ídolos do Santos, né, ídolos eternos, e o Santos até que faz bastante coisa, né, o Santos é um time que precisa da sua história, até porque tá desde, tem o quê? 3 anos aí que não tá ganhando nada, então ele precisa muito disso pra você chamar mais torcedores e pra mostrar também a história, porque hoje as pessoas acabam questionando muito, o Messi é melhor ou não, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, e todo mundo fala assim, mas ele não queria ver o Messi jogando lá atrás ou queria ver o Pelé jogando agora, mas é que a questão é pra você cativar um menino hoje de 11 anos com a imagem do Pelé é muito difícil, né? Você tem uma imagem muito pior do que você mostrar pra ele um jogo do Messi, então por isso que eu acho muito bonito o Santos ter essa maneira de restaurar sempre o passado pro torcedor e pra ter mais torcedores. 86, a Isabel falou tudo aí, mas referente à marca, né, pro Pelé, pra marca Pelé, ela não tem uma necessidade tão grande de estar vinculado ao Santos, e eu acho que até existe uma certa orientação para não ficar muito clubista mesmo a imagem do Pelé. Então, quando ele vai trabalhar essa imagem, ele vai preferir seleção brasileira, que é uma coisa mais abrangente, porque se o Pelé ficar comprando muito a Santos, ele pode acabar afastando torcedores de outros times. Então, para o Santos, lógico que é muito interessante ter muita imagem do Pelé vinculada, mas talvez para a instituição, né, para a marca Pelé, não seja tão interessante ficar
muito vinculado ao Santos, apesar de ser inseparável, fala de Pelé, fala de Santos, mas em alguns aspectos eu acho que eles não colocam tanto essa questão, justamente para você não tirar o torcedor de outras agremiações, né, criar uma antipatia, digamos assim. Até que o Santos dá sorte nisso, porque o Santos não é um time que sofre antipatia, não tem aqueles antes e tal, como outros times acabam pegando mais, mas eu acho que tem muito essa questão, né? E o Pelé, quando a gente fala Pelé, a gente não tá falando só do ser humano, né, como ele mesmo próprio diz, né? Não tá falando só do Edson ali, você tem toda uma mística envolvendo ele e muitos interesses, enfim, é uma situação um pouco mais complexa. Acho que, como a Isabel falou, o Santos faz na medida do possível para trazer essa história, mas tem um limite nisso. Concordo aí com a Isabel e o Caissara falaram, entendeu? Eu acho que até que o Santos usa bastante a imagem do Pelé dentro do possível, que é questão de direitos, tem um monte de coisa envolvida, né, por trás de tudo isso. Eu acho que quem não usa a imagem do Pelé devidamente, deveria usar mais, é a própria CBF, entendeu? Os próprios veículos de imprensa do Brasil inteiro não usa, acho que não dão o valor que o Pelé tem lá fora, não dão o valor devido aqui dentro. Fizeram agora um monte de reportagem porque o Pelé tá fazendo 80 anos, mas um Pelé, pelo que ele significa, o que ele fez pelo futebol brasileiro, não só pelo Santos, mas pelo futebol brasileiro, ele teria que ter uma mídia bem maior. Eu já vi vários países fazer campanha usando o Pelé para levar uma Copa do Mundo e a própria seleção, a CBF, não usava a imagem do Pelé. E eu também, um pouco, aí eu sei que o Caissara vai torcer o nariz, que ele fala que eu sou chorão, e um pouco disso aí também é a imprensa corintiana que tem uma dor de cotovelo do caramba. Mas sempre com essa história que o Santos é odiado, segundo do Aguiar. Eu tenho certeza, não tô falando todos, principalmente os jornalistas novos, mas os antigos, fala de Pelé, fica nervoso, você pode ter certeza que pode, porque 10 anos, 10 anos do Corinthians sem ganhar do Santos deixou muita gente nervosa, viu? É que a imprensa é corintiana, né, e o Pelé, a vítima preferida do Pelé sempre foi o Corinthians, então os caras ficavam bravos. Sim, com certeza. Mas, cara, eu quero trazer esse assunto aqui, aproveitando, Caro Aguiar e Isabel, como deve ter sido bom pra essa galera, porque imagina você passar 10 anos só batendo no rival, cara, imagina, a gente sentiu isso um pouquinho com a geração Robinho e Diego, que o Santos pegou ali acho que uns 2-3 anos de invencibilidade, mas cara, imagina 10 anos você pegar o rival e já com 3 pontos, contando com 3 pontos no bolso, deve ter sido muito bom essa fase pro torcedor santista. Ah, sim, com certeza. Agora a gente sente o oposto, né? Não em relação ao rival, mas só sempre que o Santos não ganha um clássico. Isso faz muita falta. Você poder ganhar um clássico é um alívio muito grande, né? Uma força diferente de ganhar qualquer outro tipo de jogo. O clássico, independente da competição, o próprio jogo ali, ele tem uma vibração, ele tem uma história diferente. Às vezes o jogo pro campeonato não tá valendo tanta coisa, mas ganhar clássico, acho que o futebol é uma dessas coisas que se resume muito em clássico, em jogo grande, né? Ganhar é sempre bom, mas essa torcida do Santos nessa época deve ter ficado mal acostumada, porque o Santos passou 11 anos sem perder pro Corinthians e assim, ganhando de forma contundente várias vezes. Cara, que sonho isso. Agora Pelé, limpo, defesa do Corinthians esburacada, lá vai o Pelé. Edu, Pelé, tabela funcionou, olha a canhota. Esse de clássico aí eu não vou poder falar muito, eu não tenho tanta essa memória histórica a respeito dos clássicos. Eu queria falar um pouco do que a Isabel havia dito, né, de essas comparações que fazem com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Você pega os números do Pelé, né, tipo, eu não sei quantos gols tem o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas eu acredito que eles têm o Cristiano Ronaldo deve ter uns 600 gols na carreira, uns 700, assim, não sei quantos gols deve ter, mas uma pessoa falar que o Pelé não jogava tudo isso, até o Felipão, né, uma vez ele fez uma brincadeira, né, que no tempo do Pelé amarrava cachorro com linguiça, mas você pega um cara que fez 1.281 gols, ganhou 3 Copas do Mundo, tem o seu nome, aonde o Pelé vai, ele é reconhecido. A pessoa que falar que o Pelé era um jogador mediano, que naquela época não se jogava bola direito, alguma coisa assim, é de uma canalice gigante. Como que vocês enxergam isso aí, quando as pessoas... Porque vocês devem ouvir muito isso, né, quando fala do Pelé, fala assim, mas não era tudo isso, quem sabe, que nem a Isabel falou, né, se o Pelé jogasse hoje, como que ele seria? Eu fico pensando assim, eu acho que não tem como comparar assim, porque o Pelé realmente é um cara que não vai haver outro no mundo, não tem jeito.
Eu acho que não tem outro, e eu acho que, mas assim, não dá pra você só viver disso, né? Você precisa construir outras coisas, você precisa dar mais pro torcedor, porque você não dá pra você só ficar. Você tem que utilizar essa imagem como uma motivação, né? Pra quem tá vindo, pros meninos e tal, mas não dá pra você ficar só nisso, né? Precisa orientar a história, é o que a gente fala. Precisa chegar no Santos e ter um memorial mais bem feito, um tour muito legal. Aqui em São Paulo, a gente sabe que um dos pontos turísticos da cidade é o tour em Itaquera, né? Super legal o tour lá, dizem, né? Eu nunca fui no tour, mas teria curiosidade de ir, porque eu acho muito bonita a história do futebol. Então o Santos também precisa crescer nessa parte de investimento e marketing pra conseguir colocar isso como uma marca, mas não como um fim, né? Acho que o Santos é maior que o Pelé, tem que ser maior que o Pelé. Se não fosse o Pelé, o Santos não seria o Santos. Acho que isso a gente tem bem claro. Mas como o Santos se tornou, o Santos precisa continuar e é maior que ele. E vai continuar sendo assim, maior do que qualquer atleta, qualquer treinador. Ô Isabel, você acha que o fato do time do Santos estar localizado na cidade onde está e não aqui na capital, você acha que atrapalha um pouco disso, os negócios, o marketing? Porque dizem que quando o Santos vem jogar no Pacaembu, o número de torcedores é bem maior do que quando joga na Vila. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Eu acho que isso poderia ser mudado muito tempo atrás, jogar mais no Pacaembu. Mas o Santos, ele assim, tem as suas características por ser da cidade de Santos. Eu acho que poderia, sim, mexer mais com a internacionalização da marca, jogar mais jogos pra cá. A gente sabe que os estádios lotam aqui, mas que também não dá para vir para cá sempre, porque o aluguel do Pacaembu é muito caro. Então você precisa, de uma maneira ou de outra, você conseguir falar com as duas torcidas, né? Não que sejam duas torcidas separadas, mas você consiga... Você sabe que tem mais torcedor em São Paulo do que na Vila Belmiro. Então você precisa jogar aqui, mesmo que seja... É que assim, independente de onde o Santos joga, o Santos tem que lotar 70% do estádio. É uma coisa que o Santos não faz. Então você precisa cativar mais esse torcedor, entender por que o torcedor não vai pro estádio, e você conseguir mudar isso. Então, já que nós estamos falando, se você citou os gols do Pelé, eu vou ter os números aqui, dos gols do Pelé pelo Santos, certo? Então, os números do Pelé, 1.144 jogos com 1.124 gols. Olha isso, gente. Quase uma média de um gol por partida, né? Seleção brasileira, 114 jogos, 95 gols. E pelo Cosmos, 108 jogos e 63 gols. Esses são os números do Pelé em gols, né? É uma coisa incrível, né, Isabel? Ah, sim, é uma coisa que é inimaginável, né? E hoje até se você compara as contratações que o Santos e vários clubes fazem, não, mas ele fez um gol em 15 jogos, né? Você tem esse tipo de... Não, ele é muito bom, ele fez 2 gols nas últimas temporadas. Você fala, que assim, não dá pra você comparar, é impossível você comparar, não tem como, né? Acho que também a gente fala muito do próprio Pelé, mas o time também do Santos sempre foi muito bom ao lado do Pelé também. Não dá pra você simplesmente só colocar um jogador, porque também tinha uma equipe inteira muito embalada, né? Então realmente é uma disparidade absurda que eu acho que qualquer um merecia ver. Eu acho que a gente tem isso em vários esportes, né? Quem gosta de tênis tem pra sempre aí um Djokovic, Nadal e Federer pra você falar, putz, eu assisti, né? Quem não viu o Michael Jordan tem o LeBron James, e quem não viu o Pelé, infelizmente vai ver, talvez aqui no Brasil, né? Ver Neymar, ver outros jogadores, mas nunca vai ter visto o Pelé. Eu acho que é por isso que a gente tem que ser muito feliz com todas as épocas do nosso clube, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer novamente. Eu acho que o Santos, ano passado, o Santos de São Paulo, fica marcado, né? É legal você ter essas características no futebol, você poder falar que você tava lá, né? Que você assistiu. Eu queria voltar nessa questão do Pelé e toda a mística que tem nele, referente à comparação que o 86 fez, né? Com os jogadores atuais. É engraçado porque, assim, existe sempre uma tentativa de desmerecer, né? Os feitos de algum atleta, de alguma pessoa. O Pelé, realmente, talvez ele não tenha sido o jogador com mais talento, e eu vou me explicar antes que vocês fiquem chocados. Mas, assim, o que o Pelé fez na época dele é muito gritante, porque, assim, ele já era, quando ele já estava em atividade, ele já era considerado o rei do futebol, né? Isso é um pouco raro, porque alguns atletas começam a ganhar tamanho depois que param de jogar, porque começam a buscar comparações e começam a faltar. Mas no caso do Pelé, não, ele já na Copa do Mundo de 1970, ele já chegou com aquela moral de ser o rei do futebol. E é muito grande isso, né? A gente vê isso raramente com atletas acontecendo.
e com o Pelé foi dessa forma. E a questão do Cristiano Ronaldo e do Messi, assim, acho que eles são jogadores assim excepcionais, eles são grandes gênios também, mas é difícil você comparar com os feitos do Pelé, porque o momento do futebol é bem diferente, e o Pelé fez tudo que fez na época que ele fez, eu acho que torna até mais relevante, porque era um jogo que tinha muito mais contato físico, até por questões de televisão, de replay, então era um jogo que a marcação era muito mais física, muito mais contundente. Se eu não me engano, acho que teve o cartão amarelo nem existia ainda em algum período, não lembro se na época do Pelé já funcionava assim, mas o que o Pelé fez nessa época, eu acho que torna ainda até mais gritante do que o Cristiano Ronaldo e o Messi fazem hoje, porque eles têm muito apoio da tecnologia em questão de melhorar a performance física, de treinamentos mais específicos, tudo muito mais profissional. E o Pelé, ele conseguia fazer tudo isso naquela época. Então, eu acho que o Pelé, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa sobre o Pelé, maiores ficam os feitos dele. Conforme também a gente avalia o nível do futebol atual, né? Eu acho que nesse momento que a gente começa a avaliar os confrontos, seja de Série A, desde o regional a gente já fica meio surpreso, né? Com o nível que a gente assiste. E cada vez mais a gente começa a assistir jogos tão ruins, jogadores às vezes muito valorizados, às vezes você não tem tanto esse talento, né? Acho que também é questionável também o nível do futebol brasileiro atualmente. Isso que o Caissara falou, é um jogador com 16 anos, né? Acho que foi o Aguiar que falou, com o Pelé foi com 16 anos pra Copa do Mundo, né? Copa só essa. Em 2010 tinha-se a esperança de ir Ganso ou ir o Neymar, né? E eles eram bem jovens e se questionou essa maturidade que eles poderiam ter ou não ter, né? Então aí se ficava se falando, mas eles jogam bola, eles jogam bem, então teria que levar e tal. E você levar um jogador de 16 anos pra Copa do Mundo, quando alguns anos atrás, acho que 8 anos atrás, né? A Copa de 50, o Brasil tinha tomado uma derrota, né? Tinha sofrido uma derrota em pleno Maracanã. Você levar um jogador desse, esse cara, ele não podia ser só bom de bola, ele não podia ser só um craque, ele realmente era um gênio. Ele era alguém fora do comum de qualquer coisa que já tinha se visto. Aí depois o Pelé foi jogou 58, aí ganhou em 62, aí em 66 o Brasil perdeu e em 70 o Pelé voltou a jogar. Acho que vocês devem ter essa informação melhor do que eu, mas parece que em 70 o Pelé estava contundido. Aquela Copa não foi a Copa do Pelé, né? Foi a Copa do Garrincha. Não, isso foi 62. 70 foi a Copa do Pelé, sim, que teve todos os maiores lances de Copa do Mundo são da Copa de 70, que é aquele drible que ele dá sem tocar na bola, aquela cabeçada em que o goleiro pega, tudo isso foi da Copa de 70. Aquele passe que ele dá pro Carlos Alberto chegar batendo na final. Então, tipo, a Copa foi realmente a Copa... É que assim, a seleção brasileira de 70 era covardia, né? Todo mundo fala que foi o Dream Team do futebol, mas o Pelé, sim, ele foi muito bem nessa Copa, como sempre, né? Mas assim, por exemplo, em 62, que então 62 foi a Copa do Garrincha, que foi aqui em Garrincha, jogou muito bem. Sim. Então, e eu vi um jornalista falando, não lembro quem foi, que só o fato do Brasil ter um Pelé já mostra a força que o time tem. É que nem a gente tava falando em algumas situações, tipo em 2014 o Brasil não tinha nenhum grande craque, tinham bons jogadores, mas nenhum jogador quando entrava em campo metia medo, né? Foi a época que a gente pensou que poderia um Ronaldinho Gaúcho, um Kaká e tal. Nada comparado com o Pelé, longe disso, mas o que a gente tá falando é esse tipo de jogador que os outros olham pra ele e sabe que o cara, ele é diferente, né? Se a gente pensa isso de alguns jogadores hoje em dia, na época, Pelé, né? O maior jogador que tinha no mundo, já tinha ganhado 3 Copas do Mundo. Enfim, acho que isso que é uma coisa que a Isabel falou que era muito importante também, né? Que o Pelé ele não estava sozinho. Todos os jogadores que jogaram com o Pelé fazem essa mesma referência de que ele era o melhor, de que ele era um gênio, de que ele era o atleta do século. Ninguém fala assim, eu nunca ouvi uma entrevista de alguém que jogava com o Pelé e fala assim, não, ele era bom, mas não era tudo isso, não. Todo mundo faz essa referência ao Pelé e é o que a Isabel falou, né? Você não consegue... Pelé, ele não seria o jogador que ele é se ele não tivesse pessoas tão boas, jogadores tão bons jogando ao lado dele. Com certeza é muito importante para qualquer atleta, né, estar num entorno positivo, estar num entorno que favorece. E aí, com a qualidade que ele tem e outros jogadores têm, isso acaba ficando mais visível ainda, né? Você dá aquele passe e o cara faz o gol, vira assistência. Você dá um passe e o cara erra o gol, some das estatísticas também. Então, você jogar com pessoas qualificadas, como o Pelé, entre aspas, deu a sorte da carreira inteira pegar jogadores muito bons no Santos, né? O Santos também era uma máquina. Coutinho, Pepe, Dorval, enfim. Dá pra você decorar a escalação do Santos de tanto que você já ouviu falar. E na seleção brasileira não era diferente. Então, assim, o Pelé era aquela pessoa especial, né? Ele é uma pessoa especial. Então, por onde ele passou, ele encontrou pessoas especiais também que fizeram essa história, fizeram essa magia que a gente tá, assim, quantos anos depois que o Pelé parou de jogar,
a gente tá aqui falando dele, a televisão tá lembrando toda hora. Então, é inegável a relevância que o Pelé tem para a história do futebol. Mestre, é o mestre de nós todos, né? Eu sou da mesma filosofia do Pepe. O Pepe diz que ele é o maior goleador da história do Santos, né? Por que você é o maior goleador? Ele falou, o maior goleador é o Pelé. Ele falou, o Pelé é lenda não vale. A verdade é assim, dia eu ganhei a chuteira do Pelé e entrei no lugar dele lá no San Siro, no Giuseppe Meazza, como preferir, em Milão. Um aniversário de 79 anos do Rei Pelé. Deveria ser feriado nacional. Só que hoje o mundo mudou e as pessoas esqueceram que sem ele a gente não estaria aqui. Nem você, que é o maior ídolo do Maradona, acha que ele foi melhor que... Isso aí eu falei pro Maradona. Depois do Pelé pode ser você, pode ser Garrincha, tem uns aí que você vai brigar. Comparar o Rei Pelé com o Messi é perda de tempo. Não esquece, Pelé. É maneira de comparar. Eu respeito o Messi, realmente se trata de um jogador fora de série. É difícil falar do Pelé, porque seria fácil, né? Mas é difícil falar do Pelé. Joguei com ele, joguei contra. Ele, meio segundo, ele raciocinava. Era um negócio de louco o que ele fazia dentro do campo. Esquece comparações. Uma vez também queriam comparar, me lembro, o Ronaldinho, quando estava naquela fase fantástica. 2004, 2005. Tudo bem, mas pera, termina a sua obra, depois aí compara o Pelé. Mas não tem, esquece. Pra mim, isso aí, eu vou morrer e não vou ver um jogador fazer o que o Pelé fazia dentro do campo. Ô Isabel, trazendo um pouco pros temas atuais, né? A gente tá falando do Pelé, mas a gente começa a falar do Santos também. Eu queria saber de você, qual que foi o melhor time que você viu do Santos e qual que foi o pior? Nossa, muito difícil de comentar. Eu acho que a gente teve alguns times bem complicados, assim, que eu assisti lá pra 2008, por aí. Com certeza, o melhor é o campeão de 2011, né, da Libertadores. Não tem como, assim, a gente... Não importa se ano passado você jogou bem ou não, mas em 2011 você tem... É engraçado, porque esses últimos anos você olha o time do Santos e fala, caraca, tipo, não é... Hoje, você olha pra ele e fala, meu, só tem moleque, não tem nada nesse time. Mas é embalado. Acho que, assim, o time do Santos hoje, ele não é um time muito grandioso, mas diferente até, né, tem um palmeirense aqui com a gente, é muito diferente. Você nota o time do Santos hoje extremamente mais barato, mas com muita mais vontade do que o Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais potencial do que o Santos, todo mundo sabe disso. Mas o Santos tem muito mais empenho na hora do jogo. Você pode falar, cara, o cara corre, o cara se mata. O time do Palmeiras não tanto. Então acho que o pior eu não consigo eleger, mas o melhor que eu vi com certeza é o de 2011. Mas você não teve nenhum time, assim, do Santos que você pensou assim, nossa, esse time aí vai ser rebaixado, esse time aí não tem nenhum que se salva, assim, tipo, não teve isso pra você. Você sempre achou que o time do Santos teve bons e maus jogadores, mas sempre foi um time aguerrido, sempre foi um time que jogou pra frente, ou você nunca teve esse medo do Santos ser rebaixado? Olha, sinceramente, assim, no início do ano, todo santista tava com receio esse ano. Então, jogou um Paulista mais ou menos, não encaixou com o perfil do Gesualdo. Isso foi muito mais um erro de diretoria e não um erro do profissional. Então, eu acho que o santista esse ano, se você falasse pro Santos um G9, um G10 ser top, o santista falava sim, né? Hoje, é claro, a gente às vezes fica em quinto lugar e tal, mas a gente sabe que a gente não tem elenco pra isso. Até mesmo por ter as questões na FIFA, né? Os bloqueios na FIFA e tudo mais. Então, eu tenho certeza que muitos anos o santista tem muito medo, mas um time especial, que o pior time que eu já vi, eu não lembro exatamente. Só emendando a pergunta aqui, né, que a Isabel falou desse bloqueio. Você acha que um time igual o Santos, com a grandeza que o Santos tem, poderia passar por uma situação igual essa? Vocês não acham que é uma falta de senso da diretoria deixar isso da diretoria? Eu não tô falando de agora, tô falando do histórico de diretoria. Vocês pegar um time do tamanho do Santos e passar por uma situação dessa? É muito vergonhoso, né? Porque o Santos, apesar de não ter a mesma receita que outros clubes, né? Como Palmeiras e Flamengo, que estão no momento melhor, mas o Santos tem receitas, né? O Santos tem condições. É que acontece de ficar fazendo muita negociação por emoção, sabe? Contrata jogador tipo Brian Ruiz para ganhar um salário alto e ele não rendeu. Cueva, sabe? É erro atrás de erro e aí chega uma hora a conta chega, né? E assim, o Santos, entre aspas, tá dando muita sorte porque tá conseguindo se livrar, né? Tipo, tá conseguindo subir na tabela com o elenco que tem, mas a situação do Santos é bem delicada e o Santos tem alguns jogadores com uma qualidade assim questionável e tá queimando etapas com os jogadores da base, que é o que mais me preocupa, assim, né? Tem jogador hoje no elenco do Santos com 16 anos, assim, era pra ele estar terminando a sua formação ali pra daqui 2 anos, 3 anos chegar no profissional mais pronto e agora ele tá sendo lançado e a gente sabe, né, que futebol não é só parte técnica, não é só o que o cara sabe jogar, envolve muito emoção
emoção, muito o psicológico. De repente um jogador que tem potencial, ele é lançado nessa fogueira aí, começa a ser queimado pela torcida, apesar que a torcida do Santos tem bastante paciência, mas a gente não é ideal, né, você queimar etapas, e fica uma situação bem preocupante, financeiramente e tecnicamente depois, porque acaba tendo esse resultado. Você falou que, né, na sua casa seu pai é santista, a família toda é santista ou só seu pai? Não, aqui em casa é só meu pai. Qual que é o nome do seu pai, desculpa? Antônio. Ah, meu pai também é Antônio. É famoso Toninho também? Sim. Então, acho que seu pai vai ter chance de escutar esse áudio. Eu vou falar uma coisa aqui, um pouco do santista que eu sou, né? Porque eu e o Caissara, a gente briga muito. O Caissara, ele é mais realista. Ele lida com números, essas coisas. Então, ele tem uma visão mais realista e eu tenho uma visão mais apaixonada pelo Santos. Entendeu? Vamos dizer assim. Assim, indiscutivelmente, o Caissara, ele é muito mais pé no chão do que eu. Né, Caissara? Você concorda com isso? Não é difícil, né, cara? Ser mais pé no chão que você, pra falar a verdade. Não, mas é que é o seguinte, mas eu ia falar. Mas assim, eu acho que o Santos aí tem uma história interessante, né? Fora vários recordes que o Santos já bateu, tem o rei do futebol, o único grande clube do mundo fora de um grande centro, né? Eu sempre comento isso aqui nos programas. E a história lá desde o começo, começou bem difícil. Nos anos 30 ele quase ganhou um campeonato, foi 3 vezes vice-campeão, teve o ataque dos 100 gols em 29, não foi campeão, aí foi campeão em 35, e aí veio a área medieval do Santos, né? Que muitos jornalistas falam isso. E aí em 55 explodiu o Pelé, companhia, e chegou até onde o Santos chegou. Em 73 o Pelé encerrou, e eu acho que nenhum time do mundo, eu não tô falando só o Santos, você podia ser o Palmeiras, quando o São Paulo, estaria preparado para um rei do futebol parar, né? E como aconteceu com o Santos, acho que foi uma perca muito grande, você ter aí 15, 16 anos de um jogador espetacular, considerado o rei do futebol, e de repente aquilo acaba. No dia 2 de outubro de 1974, Edson Arantes do Nascimento jogou pela última vez com a camisa 10 do clube que o transformou em rei. Seria a primeira despedida como profissional, 3 anos antes do adeus definitivo no Cosmos de Nova York. O palco era a Vila Belmiro, que Pelé tornou famosa. O adversário, a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Naquela noite, Pelé teve uma atuação discreta. O jogo não tinha nenhuma importância, nenhuma pompa. Pelé realizou 14 jogadas comuns. Mas uma imagem ficou na memória de todos. No meio de campo, Pelé pegou a bola, se ajoelhou, abriu os braços e agradeceu. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou, rei de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Falta olímpica de Pelé. E aí veio os garotos da Vila 78, certo? E eu peguei uma fase complicadíssima do Santos. Teve o título de 84, que o Santos já tava ali patinando, já vindo aqueles times horríveis, daí depois. E eu peguei os anos 90. E vou te falar, eu comecei a frequentar estádio assim, firme mesmo em 92. E a coisa que mais doía, eu acho que seu pai deve ter acompanhado isso, os caras gritando viúva de Pelé. Não, é verdade. Eu acho que o Santista naquela época não imaginava o Santos de hoje. Pra nós, o Santos não ia ganhar mais nada. Assim, porque, a gente levava cacetada em clássico. A gente comemorava jogos. A gente não comemorava título, porque tava numa fila. O time não chegava em final. A gente comemorava uma vitória em cima do Palmeiras, uma vitória em cima do Corinthians, uma vitória em cima do São Paulo. Muito pouco pro time que era o time do Santos. Inclusive, eu acho que essa época se deve muito... não é que o nome do Santos, mas a marca do Santos perdeu muito nesse tempo, né? A marca Santos. Aí teve aquele tipo de 95 que, vou te falar, Isabel, não sei se seu pai fez isso, mas eu fiz. Eu pintei o cabelo de vermelho igual o Giovani. Fui pro jogo contra o Fluminense com o cabelo vermelho. Eu não consegui comprar ingresso pro jogo da final, infelizmente. E aí, graças a Deus, né, eu também achava que o Santos ia cair em 2001, 2000 para 2002, porque fez um péssimo Campeonato Paulista, não passou nem pra segunda fase do torneio Rio São Paulo. E chega o Campeonato Brasileiro, aí o Santos joga aquele jogo contra o Corinthians, vai 3-0, falou, opa, acho que pelo menos ele vai escapar do rebaixamento. E depois a gente sabe, né, Robinho, Diego, Paulo Almeida, Fábio Costa, todo aquele pessoal. Esse time é muito importante. Eu acho que esse time colocou o Santos na rota, o nome do Santos na rota dos títulos de novo. Aí, claro, vem a sequência Neymar e onde nós estamos hoje. Mas o que eu acho? Por que eu falo que eu tenho uma forma apaixonada? Porque eu sou um cara que vai ser complicado se o Santos cair um dia. Porque eu não tô preparado pra isso. Entendeu? Não, é verdade. Mas você acha que o 86 tava pra 2 vezes que caiu? Ele já tá acostumado. Mas eu vou falar uma coisa, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas quando o Santos perdeu aquela semifinal contra o Corinthians na Libertadores 2012, eu fiquei muito mal.
No dia seguinte, quando eu acordei com o braço cheio de bolhas estouradas e saindo água, entendeu? E eu pensei que era alguma alergia, alguma coisa. Aí consegui marcar um médico 1 ou 2 dias depois, com aquele negócio vazando, ardendo. Aí o médico falou assim, o negócio é o seguinte, foi nervoso. Foi uma reação de nervoso do seu corpo. E eu fiquei... A Renata, minha esposa, me proibiu eu fiquei 1 ano sem assistir jogo do Santos, por causa disso. Foi receitado o remédio. Aí, sabe como caiu a minha ficha pra eu maneirar um pouco na forma de torcer? O médico falou, pô, você tem filha, você tem família, você vai cair de cama, vai passar mal por causa de um time de futebol, entendeu? É sério, isso aconteceu. Eu fui assistir um jogo do Santos, parar pra assistir, foi as finais contra o Ituano. Passou raiva de novo. Raiva de novo, mas assim, né? Mas assim, contra a cabeça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito complicado ser santista, né? Não é fácil. Cara, fala isso pro torcedor do Botafogo, que nem a gente costuma falar. Não, sim, mas a cada imprensa, fala aqui em São Paulo, porque o santista mata um leão por dia. Essa garota, a Isabel, fazendo o sucesso que tá fazendo no YouTube, é uma vitória pra torcida do Santos, entendeu? Porque se os caras puderem, eles massacram a torcida do Santos todo dia. O Santos pode ganhar 4 Libertadores em seguida, mas se o Corinthians ganhar um joguinho besta contra o Ituano, eles vão falar do Corinthians, não vão falar do Santos. Tô mentindo, Isabel? Isso acontece bastante dentro do futebol, até porque... Mas acho que cara, assim, é um ciclo, entendeu? A gente sabe que o Corinthians, que o São Paulo, que o Flamengo tem mais audiência que o Santos. Então, para as TVs, é melhor que elas façam isso, né? Que elas coloquem mais o Flamengo do que o Santos. Faz o sentido. Só que o que aconteceu? É um negócio de muito lá de trás, que o Santos não passou na Globo, porque a Globo praticamente passava no Brasil inteiro com a TV, a Globo Rio. Sim, então, sim. Por que assim, você pega, por exemplo, o Corinthians ou o São Paulo? O São Paulo é um time gigante, que tem muita torcida em São Paulo, mas basicamente em São Paulo. É difícil você ir para Recife, você ir para Amazonas, você ir para Manaus, para outro lugar, que você tenha tantos São Paulinos. Você tem, é claro, mas o Santos está no Brasil inteiro de uma forma muito menor que o Flamengo, que o Vasco, mas muito por conta da TV Rio. Mas eu entendo, é compreensível isso. Tanto que, assim, quando eu criei o canal, muita gente falou, talvez você faria mais sucesso se fosse do Corinthians ou tal. Mas, assim, se eu faço do Corinthians, tem muito produtor de conteúdo do Corinthians também. Então, o legal de você trabalhar com o Santos é que eu entrei num meio que não tinha tanto produtor de conteúdo e você faz um conteúdo de qualidade e o torcedor gosta, o torcedor apoia. É verdade, concordo. Mas, Isabel, você é mais pé no chão ou você é mais sonhadora que nem o Aguiar? Eu acho que assim, eu posso dizer que quando eu comecei, eu era mais... Trabalho com futebol há bastante tempo, com jornalismo esportivo, né? Então tem uns 5, 6 anos que eu tô nisso, eu acho que hoje eu consigo ver um pouquinho mais de longe, sabe? Porque antes eu era uma pessoa que você só analisava campo. Você não pode ser assim, você tem que analisar campo, você tem que analisar gestão, você tem que analisar condição financeira, você tem que analisar tudo. E a partir do momento que você consegue olhar um pouco de uma forma mais ampla, olhar de fora, você consegue efetivamente notar o que é um bom ano pro Santos esse ano. Eu acho que assim, eu sou extremamente passional, é claro que a gente dá brilho nos olhos com qualquer coisa, mas hoje eu não me estresso tanto, porque eu consigo ver uma parte macro da situação. Consigo perceber que se o Santos nesse momento, ele não passar de nada, ele conseguir um G6, um G7 no Brasileiro, tá ok. O que eu quero pro meu time esse ano é que ele pague as contas, é que ele consiga ser um time regularizado na FIFA esse ano, que os jogadores ganhem em dia, para que a gente planeje 2021 de uma forma competitiva. Esse pensamento que você tem, Isabel, eu concordo com ele, acho que é muito certo. Não é muito difícil você pedir isso pro torcedor? Eu acho que assim, o trabalho que você faz na internet, né, esse trabalho com o canal, é muito importante para você dialogar sobre isso e as pessoas começarem a observar sobre essa situação e falar assim, nossa, o que a Isabel tá falando é verdade, porque a torcida é assim, a torcida quer ganhar pra ontem, a torcida não fica pensando assim, o clube tá bonito, os jogadores estão sendo pagos pra ele, assim. É muito difícil você ter isso. Eu acho que é muito mais fácil você ter um torcedor como o Aguiar, que é fanático, que sabe, tem problema no braço porque o time perdeu, do que ter um torcedor igual a Isabel, igual o Caissara, que observa mais as nuances por fora do gramado. Eu acho que é muito difícil você dosar uma coisa com a outra, só que é muito mais difícil você ser que nem vocês, porque o que mais tem é torcedor igual o Aguiar. Eu acho que todo mundo tem seu espaço. Então eu acho que assim, desde a pessoa que vai acreditar que qualquer outro jogador possa fazer a diferença, eu acho que é importante que todo mundo faça a sua parte. Independente de você ser passional, se você acreditar ou não. Eu sou hoje mais passional porque eu entendo mais da parte de gestão, eu entendo mais da parte financeira do clube, né? E que bom que eu tenho isso, mas e que bom que tem os torcedores que vão ganhar de 3-0 um jogo e vão achar que a gente vai ser campeão e tá tudo bem, sabe? Eu acho que o Santos, o que ele precisa é conseguir conversar com qualquer tipo de torcedor. Você pensa em trabalhar com futebol, Isabel, algum dia, ou só mídia mesmo? Em questão de trabalhar dentro do clube?
Isso. Eu penso assim, eu gostaria muito de trabalhar dentro da parte de marketing e comunicação do Santos. Faço o MBA hoje de marketing e gestão de projetos digitais, né? Mesmo para conseguir algo nesse sentido de futebol, me aperfeiçoando mais, até porque quanto mais a gente se aperfeiçoa como pessoa mesmo, eu sei que eu consigo passar um conteúdo melhor para quem tá me acompanhando, né? A gente precisa ter um diferencial para conseguir passar algo também que some para quem tá me assistindo. Legal, acho que o clube, o Santos, ia se dar muito bem, assim, de ter, principalmente mulheres, né, dentro do futebol. Isso é muito importante também, né, sair desse universo patriarcal e tal, de ter só homens, né, e principalmente homens mais velhos. Acho que seria interessante. E acho que também é isso que você falou, né, é importante você ter um canal de uma santista, de uma mulher, de uma pessoa jovem, falando sobre assuntos mais complexos, né, porque se tem o estigma da mulher não saber de futebol, e a gente que é homem, a gente acaba muitas vezes reproduzindo esse tipo de comportamento, esse tipo de machismo, por mais que a gente fale, eu não sou machista e tal, a gente acaba às vezes fazendo algumas piadas que são erradas e não tem que ser reproduzidas, mas eu acho que o fato de você estar lá naquele canal e você falando, por exemplo, você entrevistando várias pessoas aí, diretores do Santos, candidatos, acho que é muito importante, né? Parabéns mesmo pelo seu trabalho aí. Muito obrigada pelo convite, de poder falar um pouquinho aí sobre o Santos, mas tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que hoje é muito importante a gente conseguir ressaltar isso. Quem faz um bom trabalho, quem faz um trabalho com coração, é claro, sendo mulher a gente tem que correr o dobro, isso é verdade. Não é fácil. Eu sei que se um jogo eu falar uma besteira, eu posso perder uma credibilidade que um homem, provavelmente um outro homem iria rir. Nossa, ele não entendeu e continua assistindo. Eu sei que se eu errar o nome do zagueiro, eu tô ferrado, né? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa prestar o dobro de atenção, fazer um conteúdo o dobro de vezes melhor, mais cuidadoso para ter o mesmo tipo de resposta. Mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar bastante, que o nosso espaço tem um espaço para ser preenchido e a gente vai lutar por isso. Ô Isabel, as Sereias da Vila, elas têm condições de ganhar título esse ano? Tem, sempre tem, com certeza. O melhor time é, com certeza, o Corinthians, né? O Corinthians, ele tem um time muito mais bem preparado e uma estrutura melhor. Mas, com certeza, as Sereias têm chance, tanto no Brasileiro como no Paulista. As Sereias sempre foram um destaque nos últimos campeonatos, achei meio apagado. Acho que essa própria crise interna do Santos afetou o feminino também? Sempre afeta, né? Mas em termos de salário, em termos de expectativas, assim, talvez a expectativa, sim, em termos de salário, não. Pelo menos isso não foi impactado dentro da gestão do feminino. Eu vou dizer mais, Aguiar, a chance do Santos ganhar um título esse ano é com o futebol feminino, viu? Tomara. Como que você vê essa ascensão das mulheres nas mídias esportivas, né? Parece que a Band vai ter uma equipe só de mulheres narrando. Lógico, a gente sabe que é difícil, né? Porque, por exemplo, eu sempre falei assim, eu não gosto de jogo de mulher porque eu acho que o jogo de mulher é feio, é chato. Só que assim, na época eu achava isso, mas eu tenho certeza que isso era por conta do fato da sociedade ficar reproduzindo isso, que mulher não sabe jogar futebol. Então, você, quando ia assistir o jogo da mulher, você tinha aquele filtro de que era ruim, porque você era induzido a pensar dessa maneira. É que não é jogo de mulher, é futebol. Eu acho que é isso que a gente tem que alterar um pouquinho, entendeu? Não é jogo de mulher, assim, é simplesmente futebol da mesma forma que o futebol masculino. Eu acho que muitas pessoas que não conseguem entender o futebol dessa forma é porque não se dão o trabalho de assistir ao futebol feminino. Eu penso muito nesse sentido que, assim, a gente tem que pensar como que o produto futebol feminino é passado. Muitas vezes a imagem é ruim, às vezes a câmera é aberta, muitas vezes você não tem um foco, você não tem uma transmissão decente, é claro que você vai achar o futebol mais lento. Então acho que a gente tem que pensar muito no produto e conhecer o produto. Fica até uma covardia você comparar o futebol feminino com o masculino, porque assim, o masculino aí tem anos e anos de investimento, de preparação e tal, e o futebol feminino ficou um pouco de lado, agora que tá começando, e agora você quer comparar um com o outro. Isso não é nem adequado, né? A gente precisa dar investimento pro futebol feminino, tudo, e aí depois lá na frente você vai ver que ele tem tanta qualidade quanto o masculino, ou mais até. Mas enfim, queria só agradecer de novo a sua participação, muito legal ter aceitado o convite, participar com a gente, continuar fazendo esse trabalho importante pro torcedor santista, saber mais do Santos. Eu acabei vendo alguns vídeos do seu canal, é muito interessante. Então, só agradecer mesmo a participação, Isabel. Imagina, obrigada a vocês aqui para poder estar uma hora aqui falando do Santos, eu que agradeço.
Legal, Isabel, e a gente agradece realmente, né, a participação. A gente pede desculpa se a gente, em alguma coisa, a gente falou alguma besteira, assim, né, demos alguma mancada, mas é muito importante. E acho que, assim, depois, fazia tempo que a gente não trazia convidado, acho que a gente teve alguns convidados no começo, assim, mas a Isabel foi, quando a gente retornou agora, é uma convidada, e a gente já estreou com uma convidada nota 10, dialogando bastante com o canal dela. Realmente, Isabel, eu queria te parabenizar mais uma vez, te agradecer muito, te pedir desculpa se de repente a gente falou alguma besteira aqui, e a gente queria que você deixasse seu recado aí, falasse pra torcida do Santos, a gente quer te agradecer muito. Bom, agradecer a vocês e boa sorte também, muito sucesso aqui com o podcast. E minha redes são Isabel Nascimento, Imparcialmente Santista. Instagram, YouTube, também o podcast Alvinegras da Vila. Legal, Isabel. Novamente, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast e a gente deixa o convite aberto aí futuramente, se quiser vir falar de qualquer outro assunto relacionado a futebol, porque tenho certeza que você é santista, mas você não fala só do Santos, né? Então, convite aberto aí para qualquer outro momento você tornar para falar sobre outro assunto de futebol. E quando for falar com o Pelé, Isabel, não se esqueça de perguntar do Aguiar. É verdade. Não pode deixar. Perguntarei, sim. Uma cidade pequena do meu estado também. Sereno, calmo, manhoso, ordeiro como ninguém. Nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé. A maravilha negra de um mundo novo, rei de um grande povo, amante do futebol. Num estádio qualquer, todos gritavam de pé. Vai Pelé, vai Pelé, vai Pelé. Ele com humildade, sombrio e sem vaidade, dominava a bola no peito e no pé. Olhava um companheiro deslocado, não dava passe que não fosse acertado. Aí a torcida vibrava com seu lançamento, sentindo a emoção da partida em cada momento. Corria os 90 minutos causando emoções, impondo a arte que trouxe de 3 corações. Mas percebendo o momento o gramado deixou, e a torcida gritando com ele chorou. Na sua tristeza estava estampada a alegria, tantos anos de glória nos gramados que corria. O rei agora está nos braços da família, o rei agora está nos braços da família. A maravilha negra de um mundo novo, rei de um grande povo, amante do futebol. Num estádio qualquer, todos gritavam de pé. Vai Pelé, vai Pelé, vai Pelé. Ele com humildade, sombrio e sem vaidade, dominava a bola no peito e no pé. Olhava um companheiro deslocado, não dava passe que não fosse acertado. Aí a torcida vibrava com seu lançamento, sentindo a emoção da partida em cada momento. Corria os 90 minutos causando emoções, impondo a arte que trouxe de 3 corações. Mas percebendo o momento o gramado deixou, e a torcida gritando com ele chorou. Na sua tristeza estava estampada a alegria, tantos anos de glória nos gramados que corria. O rei agora está nos braços da família. Faz muito bem, rei. O rei agora está nos braços da família. Já deu muita alegria pra gente. O rei agora está nos braços da família. Abraça, neném, sua senhora. O rei agora